Amém? Então eu pergunto a você hoje, e é uma pergunta retórica, eu queria que você meditasse comigo: o que é uma igreja? Quando você ouve falar, eu vou à igreja, o que você vai fazer lá? O que você espera que vai ouvir lá? O que é uma igreja para você? Qual é a natureza dessa igreja? Qual é a função dela? Qual é a missão dela? Nós não estamos inaugurando um clube, nós não estamos inaugurando uma empresa, estamos inaugurando algo que é terreno, porque é feito por nós, homens, e temos que ter debaixo das leis, mas algo que é divino, algo que é eterno. Então eu gostaria de olhar para a etimologia da palavra, e o grego vai nos ajudar, que é a palavra kyriakon, que significa aquele que pertence ao Kyrios, aquele que pertence ao seu Senhor. Nós não podemos nos esquecer que nós pertencemos a um Senhor, que é Cristo Jesus. Parece ser muito simples, muito óbvio, mas por muitas vezes, muitas igrejas se esquecem disso. Eles acham que são os senhores, os donos da igreja, se esquecem que nós somos apenas servos. E isso faria muitas mudanças em nossos dias, muitas e muitas mudanças, porque muitos se acham donos da igreja, senhores da igreja, e se esquecem de olhar para as escrituras sagradas, as ordenanças de Cristo, de como deveriam se portar. A bem da verdade, se muitos homens soubessem o que é ser um ministro do evangelho, eles fariam qualquer coisa, mas largariam o ministério, porque primeiro nunca foram chamados pelo seu Senhor. A outra palavra interessante aqui, né, que a palavra kyriakon, ela vai dar origem à palavra Kirche, que é a igreja em alemão. Ela vai dar origem à palavra Kerk, que é a igreja em escocês. Isso fala muito do que é igreja. Nós precisamos entender isso. A outra palavra que é de conhecimento mais comum é eclésia, que é o chamado para fora. Ou seja, nós não somos chamados para ficar apenas aqui dentro das quatro paredes, ouvindo, pregações e estudos bíblicos. Aqui nós nos preparamos, mas é lá fora que nós testemunhamos desse poder de Deus. Nós não podemos esquecer que nós somos a luz do mundo, o sal da terra. Muitas vezes as pessoas não leem a Bíblia, mas elas vão ler Cristo através da sua vida e da minha vida. Olha a responsabilidade. E a pergunta que a gente deve se fazer é: por que eu não vejo isso com tanta frequência? Por que quando eu olho para uma igreja, às vezes eu vejo tantas coisas, mas menos isso que você falou, Cavalcante? Porque é aquilo que Agostinho dizia. Agostinho dividia a igreja de duas formas: a igreja visível, que é o que nós estamos vendo, composta por pessoas, eu e você. Mas existe uma igreja invisível, que é justamente os regenerados. Junto com o trigo tem o joio, mas nós não podemos esquecer que não compete a nós separar o joio do trigo, porque no afã de querer fazer isso, nós vamos arrancar o joio junto. E nós não podemos esquecer que, por mais difícil que seja, por mais às vezes um terreno hostil, e às vezes eu já congreguei numa igreja assim por algum tempo e sofri muito, mas nós não podemos desistir da igreja. Nós não podemos simplesmente ser um desigrejado por achar que eu posso viver uma carreira solo. Não, o Senhor é que teve essa ideia, não fomos nós que queremos nos reunir. Percebe isso? Nós temos um Senhor. Então, como o escritor de Hebreus diz: não abandonando a vossa congregação, como é costume de muitos. É aqui que nós choramos pela igreja, é aqui que nós amamos a igreja, nos amamos uns aos outros, nos lembrando sempre que Jesus disse: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, herdará o reino do céu. Me perdoe assim ser um pouco mais exaustivo, mas eu quero trabalhar com você ao longo da história o que é uma igreja. E logo nos primórdios, no século IV, no credo de Niceia, eles estipularam que uma igreja verdadeira, ela tem 4 marcas. Primeiro, ela é uma igreja una, ou seja, nós temos uma única igreja verdadeira, a igreja de Cristo Jesus. E vemos isso em Efésios capítulo 4, de 4 a 6. Nós também, essa igreja ela é santa, essa igreja ela é separada do mundo para viver de forma diferente. Ela é una, ela é santa. 1 Coríntios 12, 27, há um só corpo, um só Cristo, uma só igreja. Essa igreja também ela é universal, daí a palavra católica, que significa universal, somente isso. Essa igreja ela está espalhada em toda a face da terra. Logo nos primórdios, Jesus disse: nós temos que ir e pregar o evangelho a toda criatura,
Aquele que crer e for batizado será salvo. Por isso essa igreja está hoje aqui, porque lá em Hamburgo, irmãos entenderam isso, o chamado da grande comissão, e levaram adiante esse grande legado deixado por Cristo e seus apóstolos, e assim também há de ser conosco. Então ela é uma igreja una, ela é uma igreja santa, ela é uma igreja universal, e ela é uma igreja apostólica, ela é firmada nos fundamentos dos apóstolos e dos profetas. Na Reforma Protestante, que vocês conhecem, lá em 1517, os reformadores tiveram algumas crises com relação à igreja, eles divergiram entre alguns pensamentos, e a gente pode ficar pensando assim, como eu pensava, se eles mesmos não se entendem, como é que eu vou entender a igreja? Como é que é isso? Por que tantos pensamentos diferentes? Você entra em algumas igrejas e parece que, quem é que está com a verdade? Parece que cada um tem uma verdade particular, porque a gente precisa lembrar que é justamente aqui, queridos, nas Sagradas Escrituras, aonde está a verdadeira verdade, o verdadeiro fundamento. Então os reformadores disseram assim, igreja reformada sempre se reformando, a gente sempre precisa pensar igreja, pensando igreja. E aí eu quero trabalhar com você hoje um texto bíblico que eu acho que vai nos ajudar muito a percorrer o que é uma igreja. Nós vamos olhar o início da igreja cristã, quando a descida do Espírito Santo, nós vamos ver algumas marcas nessa igreja primitiva, que eu creio que são extremamente relevantes, não somente para hoje, mas até a vinda do Senhor. Por isso, sem demora, queria convidar você a abrir sua Bíblia, lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, a partir do versículo 42. Você poderia ficar de pé comigo? Vou ter que botar o óculos porque a visão já não ajuda. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, a partir do verso 42. A Sociedade Bíblica, ela coloca, um tema em cima, que diz como viviam os convertidos. Nós olhamos na versão revista e atualizada. Assim diz a palavra do Senhor, Atos capítulo 2, a partir do verso 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos, e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida em que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Senhor Deus, mais uma vez, Pai, na Tua presença, eu suplico a Ti a Tua graça, a Tua misericórdia, a iluminação do Teu Santo Espírito, a capacitação do alto, Senhor, para pregar a Tua palavra, Senhor. Que seja o Senhor falando, Deus, que seja o Senhor falando, a Tua palavra não volte para Ti vazia essa noite, mas prospere naquilo que o Senhor há de enviar, Pai. Que os corações sejam preparados e que essa semente caia no solo fértil e produza frutos para a glória do Teu nome. Eu me escondo tão somente atrás da cruz de Cristo, para que o Senhor apareça e eu diminua. Que esse vaso de barro frágil seja cheio, revestido com Teu Espírito Santo, para a glória do Teu nome. Amém. Podeis assentar, queridos. Eu creio que essa palavra de Atos, você já leu, já meditou, já refletiu, eu creio que ela pode nos ajudar muito. Quando a gente olha para essa igreja, que ela é um misto de coisas boas, às vezes quando a gente olha a igreja visível, não tão boas assim, irmãos que nos expulsam, irmãos que nos tratam mal,
muitas pessoas ofendidas por uma igreja, como nós fomos. Mas por que isso acontece? Justamente pelo distanciamento daquilo que eu falei no início, por não entendermos que a igreja pertence a um Senhor. Nós precisamos refletir esse Cristo. Então a primeira marca que coloca aí é que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Essa é a primeira marca de uma igreja genuína, ela persevera na doutrina dos apóstolos. Aquilo que Paulo escreveu aos Gálatas no capítulo 1, versículo 8: se alguém vier após nós e pregar outro evangelho que vá além do que nós temos revelado, ainda que seja um anjo do céu, que seja anátema, que seja amaldiçoado. E hoje, queridos, há comichões nos ouvidos, como Paulo escreve a Timóteo, querendo com que as pessoas ouçam outra coisa. Aqui está acontecendo cura, venha para cá, pare de sofrer, aqui você vai ganhar o seu carro novo, aqui você tem a sua bênção. E as pessoas estão correndo, perdidas, buscando coisas que Deus não tem para nós. Quando eu digo, é vontade do Senhor que nos abençoar? Sim, podemos receber riqueza desse mundo e não temos problemas com riqueza. Afinal de contas, não é o dinheiro que é a raiz de todos os males, sim o amor a esse dinheiro. Nós não estamos pregando que nós não podemos orar e pedir a Deus bênçãos materiais, não é isso. Mas Cristo veio para nos libertar dos nossos pecados. A primazia do Evangelho é o teu destino, é a tua alma. Por isso, nós precisamos perseverar nessa doutrina dos apóstolos. Daí o termo da reforma, um dos pilares da reforma: sola escritura, somente a escritura. É somente a palavra de Deus que deve reger a minha vida e a sua vida. A Bíblia deve ser a única regra de fé e prática. Isso está lá em qualquer igreja que se intitula evangélica. Esse é um dos pilares. A Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Porém, quando adentramos no dia a dia da igreja, vemos que não é bem isso. E quando você começa a questionar por que se faz isso ou por que se faz aquilo, o que ouvimos? Sempre foi assim. Já temos 100 anos que praticamos dessa forma. Sim, queridos, mas foi isso que levou os reformadores a voltar às origens. Os reformadores não queriam criar uma nova igreja, eles queriam reformar a igreja, eles queriam voltar à genuinidade do Evangelho. Então a primeira marca de uma igreja é a doutrina dos apóstolos. Eu quero aqui citar Spurgeon. Eu estava lendo um tempo atrás aquilo que ele intitulou como Controvérsias do Declínio, os últimos 4 anos de vida de Charles Spurgeon, chamado Príncipe dos Pregadores. Foi justamente apontando, dizendo que a igreja ela estava procurando fazer entretenimento. O entretenimento ele pode divertir lobos, mas as verdadeiras ovelhas elas sentirão fome da verdadeira palavra de Cristo Jesus. E hoje às vezes olhamos para igrejas lotadas, cheias, e o que vemos é um verdadeiro show de pirotecnia. Mas aonde está o Senhor? Aonde está aquele verdadeiro alimento genuíno da palavra de Deus, que já não satisfaz mais as nossas almas? Nós precisamos entender isso. Spurgeon dizia que a doutrina verdadeira, ela é como um pináculo. Você imagina um pináculo, você sobe uma montanha que tem o final dela é bem curtinho. Você imagine-se agora numa montanha muito alta e você não tem como se mexer. O pico de uma montanha, se você mexer o pé um pouquinho para frente e andar, o que acontece com você? Você cai. Se você der um passinho para trás, você vai cair. Assim deve ser a sã doutrina. Não podemos nos mover 1 milímetro para nenhum dos lados. Se você mover, você cai. E se você cair, nós precisamos de muito choro, de um reavivamento para você subir e reerguer. Muitas igrejas começaram muito bem, mas se desviaram, foram seduzidas por aquilo que John MacArthur disse como o pragmatismo. A igreja está com os bancos vazios, nós precisamos criar um movimento para atrair as pessoas, porque somente a palavra não atrai mais as pessoas. E aí o que vai acontecer? Você vai cair, você vai lotar esses bancos, mas você pode estar falando de tudo, menos de Cristo. Não é o Evangelho de Cristo.
Você pode ter uma excelente ideia, todo mundo sai daqui muito alegre, muito feliz, muito para o alto, mas não está se alimentando de Cristo, não está conhecendo o Deus verdadeiro. Amém, irmãos? Então é isso que nós precisamos, a primeira coisa, e isso nós temos aí muito forte. O liberalismo, o progressismo está não às portas, está dentro da igreja, destruindo a igreja. E as pessoas dizem, mas olha como é que a minha igreja está cheia, olha como é que as pessoas saem daqui felizes. Basta ir a um cinema, qualquer show, que você sai de lá muito feliz, muito alegre. A verdade, queridos, a minha pergunta para você é: quanto tempo tem que você já não chora pelos seus pecados? O verdadeiro evangelho, a verdadeira palavra, ela vai confrontar você com o seu pecado. Amém? A segunda marca dessa igreja que nós vemos aqui é que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão. Queridos, isso é maravilhoso. Nós precisamos entender que eles perseveravam na doutrina e na comunhão. Pensa agora com vocês, o que é comunhão? Ó, quão bom e quão suave é que vivam unidos irmãos. Nós não podemos vir à igreja e chegar aqui e ter relacionamentos superficiais. Bom dia, boa noite. Nós precisamos, não gosto que ninguém se meta na minha vida, porque esse é um grande mal dos nossos tempos. A gente vem para a igreja como quem vem para um clube, a gente quer entrar aqui, cantar, falar, mas não queremos conversar com gente. Não queremos ser, sabe, como é que foi o seu dia, meu irmão? Como é que está a tua semana? Eu já fiz esse experimento social. Uma vez um irmão chegou para mim, como é que o senhor está e tal? Eu falei, irmão, eu estou muito bem não, minha família não está legal, estou tendo uns problemas familiares. Comecei a contar a minha vida, o cara, que Deus te abençoe, vai em paz. Ou seja, não venha trazer para mim os seus problemas. Quanto tempo tem, querido, que você não pega o seu telefone e dá uma ligação durante a semana para algum irmão? Aquele irmão que você não viu no culto domingo, você olhou assim e pensou assim, eu vou separar de forma intencional e vou ligar para essa pessoa. Você já fez isso? E às vezes a igreja, ela pega, você não viu o irmão domingo na igreja, cheio de espiritualidade, sim ou não? Alguém já passou por isso? Eu não tenho visto o irmão na igreja, o que está acontecendo? E aí, às vezes a pessoa fala assim, irmão, eu tive internado 2 semanas. Eu não sabia. Nós não precisamos ter espírito de adivinho, queridos. Nós precisamos nos interessar pela vida uns dos outros. Isso é ter comunhão. É você olhar para o irmão e chegar aqui no culto, no templo, e falar assim, irmão, vamos orar junto. Você tem algum pedido de oração? Nós precisamos nos interessar pela vida uns dos outros, em amor, como Cristo faria. Nós somos os pequenos Cristos. Nós devemos ser imitadores de Cristo. A igreja de Cristo precisa ser aquela que acolhe, não aquela que apedreja. É aquela que, quando o irmão está caído, a gente não ajuda a afundar o irmão, para arrotar a nossa falsa espiritualidade. Às vezes, casais de adolescentes, na minha época de início de convertido, era assim, pelo menos lá no Rio de Janeiro, um casal de adolescentes, eles avançavam o sinal, e aí vinha uma gravidez. O que a igreja fazia? A irmã vai ficar em disciplina, longe da igreja, até resolver esse problema. O que acontecia com a maioria das jovens? Elas não voltavam para a igreja, envergonhadas. Queridos, eu não estou dizendo para a gente passar a mão, não. Ela precisa ser confrontada, porém em amor. Aquele que pensa estar de pé, não é que está de pé, aquele que pensa estar de pé, cuide para que não caia. A igreja de Cristo, durante muito tempo, ela foi acusada, e ainda é, de ser o único exército que abandona os seus soldados num campo de batalha. Eu fui militar 30 anos, fuzileiro naval, e uma das coisas que a gente preza é, sai junto, chega junto. Eu trago essa filosofia para mim. Nós vamos chegar juntos no céu, querido. Claro que não sou eu que vou garantir a tua chegada, eu não estou dizendo isso. Claro que eu sei pelo sacrifício de Cristo. A gente sabe lá da tulipa, o 5º ponto, a perseverança dos santos. A gente sabe que é Cristo que vai nos fazer perseverar. Aquele que vem a mim, de maneira nenhuma lanço fora, diz o Senhor. Mas Ele nos incumbiu de nos ajudarmos, nos encorajarmos mutuamente.
Animai-vos uns aos outros, quanto mais que veja que se aproxima aquele grandioso dia. Os tempos são maus, queridos. Qual de nós aqui nunca desanimou na caminhada? Qual de nós aqui nunca ficou frio? Às vezes até mesmo morno espiritualmente. Quantos foram que foram usados por Deus para levantar a sua vida? Talvez muito poucos, mas seja esse que levanta o irmão. Então eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, mas também na comunhão. Eles tinham um só coração. Eles buscavam tudo isso. A terceira característica é o partir do pão. Doutrina dos apóstolos, comunhão e o partir do pão. Nesse contexto aqui, o partir do pão, ele está falando da Santa Ceia. Um sacramento ou de uma ordenança, conforme você pensa. Nós batistas vemos lá como uma ordenança, as igrejas reformadas, de modo geral, veem como um sacramento, mas é essa ceia do Senhor. Eles tinham prazer de estar juntos, celebrando as ordenanças de Cristo, participar da ceia do Senhor juntos, anunciando a morte e aguardando a vinda de Cristo Jesus. A quarta característica, que eu quero me demandar um pouco mais de tempo, é a oração. Então, se a primeira é a doutrina dos apóstolos, a segunda a comunhão, a terceira esse partir do pão, a quarta é a oração. Queridos, 1 Tessalonicenses 5,17 diz: orai sem cessar. Jesus era aquela pessoa que ele tinha necessidade de orar. O nosso próprio Senhor, às vezes estava ali fazendo sinais e prodígios, curando pessoas, e de repente ele saía, ia para o monte, ficava sozinho, para estar a sós com o Pai. O Senhor Jesus, quando você quiser orar, entra-te no teu quarto, tranca-te, e aquele que vem em segredo, em secreto, vai te abençoar. A minha pergunta para você é: como é que anda a tua vida de oração, querido? Se não me falha a memória, é o M. Baldes que diz, eu também não me recordo se é ele, eu estou com um lápis de memória aqui, mas o mais importante é a frase. Diz assim: se nós quisermos estarmos de pé diante dos homens, precisaremos estar de joelhos diante de Deus. Se você quiser estar de pé diante dos homens, você precisará estar de joelhos diante de Deus. Eu me recordo de estar lendo um livro do saudoso Russell Shedd, um comentário de Efésios, e no meio do livro ele disse: você orou hoje? E eu rapidamente respondi: li. E ele disse: essa pergunta não é retórica. Você de fato orou? Ou você jogou palavras ao vento, até para aplacar a sua consciência, para se alguém te perguntar: você orou? Não, eu orei. Você fez isso de forma intencional, cheia de amor por Cristo? Ou você fez de forma mecânica? E eu tive que responder: eu fiz de forma mecânica. E o Shedd no livro diz: faça um favor a você, feche esse livro, procure um lugar e vá orar. Foi uma das melhores experiências de oração que eu tive. Se tem algo, queridos, que eu tenho dificuldade com muitas coisas, não estou aqui me colocando num pedestal, mas se tem uma disciplina bíblica que eu tenho muita dificuldade, é a oração. Eu tenho facilidade para ler, para estudar, mas para orar, realmente para mim é uma grande dificuldade. Eu começo às vezes até bem, mas logo eu desanimo, eu faço aquela oração mecânica, rápida. Eu não sei você, mas eu converso com alguns irmãos que são verdadeiros gigantes de oração. Quando eu olho a biografia de homens de Deus, como George Whitefield, entre tantos outros homens, que diz que ficava horas. Eu lembro do reverendo Augusto Nicodemos, quando ele disse que ele foi na casa do reitor do seminário, lá em Pernambuco, e ele falou que a esposa do reitor disse assim: Nicodemos, o pastor fulano está no seu quarto secreto, no seu lugar secreto de oração. Ele falou que ficou lá assim, não lembro de cabeça agora, mas assim, horas. E ele falou assim: não é possível que esse cara está orando. E aquilo mexeu com ele. Ele falou assim: a minha oração, eu sou medíocre. Como é que anda a tua vida de oração, querido? Eu lembro de um amigo meu, um pastor assembleano, Cláudio Bandeira,
Ele disse que a mãe dele era uma mulher, não é, agora infelizmente já está com Alzheimer, de oração constante. Ele falou assim, cara, a velha, nas palavras dele, orava o dia todo. Ela acabava de varrer a sala, estava a velhinha lá orando de joelho, oração curta. Terminava de orar, lavava o banheiro, estava ela orando, estava lavando louça, estava orando. Como é que anda a tua vida de oração? Quanto tempo você tem gasto orando ao Senhor, em comunhão com Deus, ouvindo Ele falar? Você tem tido prazer nisso, em orar ao Senhor? Eu preciso dizer para vocês, irmãos, aquilo que a gente escuta lá no início da conversão: muita oração, muito poder; pouca oração, pouco poder; nenhuma oração, nenhum poder. Como é que anda a tua vida? Eu ainda quero me delongar nesse assunto da oração. Ouvindo uma pregação do reverendo Hernandes Dias Lopes, ele contou um testemunho de um seminarista presbiteriano. Ele foi pregar numa conferência numa cidade, e quando ele chegou, ele ficou hospedado na casa do pastor. Quando ele chega na casa do pastor, chega uma irmã correndo dizendo: pastor, o meu marido está endemoniado, me socorre, vai lá em casa e ora. Aí o pastor disse para o seminarista: ainda bem que chegou aqui um homem de Deus, um seminarista fervoroso. E esse seminarista foi à casa do irmão. Chegando lá, ele literalmente levou uma surra desse endemoniado. Ele quase disse assim: em nome de Paulo, em nome de Jesus a quem Paulo prega, eu te repreendo. Lembra da história de Atos? E ele falou que depois de muita humilhação, ele lembra de ficar prostrado no chão, chorando, e disse: Deus, o meu ministério acabou. Ele era um quarto-anista do seminário, estava se formando, ele estava na fase de um estágio, que os seminaristas fazem, pregando. E ele: Deus, como é que eu vou subir no púlpito e vou falar que a palavra de Deus nos dá autoridade sobre demônios, sobre isso, se eu não consigo expulsar, se isso não é verdade na minha vida? E ele começou a chorar e lamentar profundamente pela sua vida. E lá pelas tantas, depois de muito prantear, depois de muito choro, ele falou que escutou o Espírito Santo de Deus falar ao coração dele, o que é estranho para alguns presbiterianos. Levanta agora, impõe as mãos sobre esse endemoniado, e você vai ver o que vai acontecer. E aquele homem, um jovem seminarista, levanta e repreende aquele demônio, e aquele demônio saiu. Logo ele percebeu que todos os 4 anos de academia não eram suficientes para torná-lo um cristão genuíno, cheio do Espírito Santo. Não lhe dava autoridade homilética, exegese, todas as disciplinas, por melhores e boas que são e necessárias, não são suficientes, queridos. Por isso eu quero dizer a você nessa noite: não adianta vir à igreja. Você pode estar aqui 30 anos, 40 anos, e você ser um crente medíocre. Pregação não é um discurso teológico. Não adianta eu chegar aqui e vomitar toda uma teologia. Eu gosto, me perdoe aqui novamente aqui, vou voltar aos presbiterianos. Um jovem seminarista presbiteriano perguntou a um grande pastor renomado: pastor, o que é unção? Talvez vocês já ouviram isso várias vezes, mas é o que vem de melhor na minha mente. E eles esperavam uma resposta teológica, bíblica, tal, sabe, com profundidade exegética, histórica. E aquele pastor, já de cabeça branca, assim, me perdoe aqui a poder brincar com você, Geraldo. Geraldo virou para aquele jovem seminarista e para a turma e disse: mas a coisa é muito simples. Como é que é? Uns são, outros não são. Simples assim. E a igreja percebe quando alguém está pregando na unção do Espírito Santo.
E quando a igreja está pregando um sermão cheio de teologia ou com palavras humanas, mas que não falam o coração, é uma palavra que fala a mente, mas não desce, não aquece. Por isso, queridos, talvez você está aqui na igreja já há tanto tempo, a tua caminhada cristã, mas você tenha vivido sempre sendo derrotado pelo pecado, sem vigor espiritual. Eu já vivi assim. Em Apocalipse capítulo 3, versículo 1, quando Jesus vai falar sobre as 7, quando ele fala para a igreja de Sardes, ele diz lá uma coisa muito profunda: eu vejo que vocês têm aparência de que estão vivos, mas vocês estão mortos. A minha pergunta hoje para mim e para você: você está vivo espiritualmente? Você é um crente cheio de vigor espiritual, cheio de vida? Ou você é um crente que esquenta banco, um crente mecânico, sem vida espiritual? Se hoje você sair daqui e aparecer ali uma pessoa endemoniada, e as pessoas, tem algum crente aí, você vai correr, ou você vai lá orar e repreender aquele demônio? Como é que anda a tua vida com Deus, queridos? Porque se você não tem tido vida de oração, você pode chegar lá e dizer: não, o pastor Jômata pregou sobre isso, o pastor Geraldo pregou sobre aquilo, então em nome de Jesus, aqui é o pastor Jômata, o pastor Geraldo, o pastor Cavalcante, ou o pastor B, ou o pastor C, e não vai funcionar. É você e Deus. Essa igreja, estou caminhando para o final, essa igreja era uma igreja que ela perseverava unânime. Quero trazer aqui uma palavra de encorajamento para nós. Lá no versículo 46, ele diz assim, só para trazer um pouco de teologia, né, que às vezes a gente confunde um pouco, quando ele diz que eles vendiam todas as suas propriedades, distribuíam tudo, e não havia necessitado, não havia nessa palavra uma palavra assim para viver uma vida de comuna, um comunismo. Não é isso que está dizendo. É que esses homens, me perdoe aqui fazer um parênteses aqui, havia uma necessidade naquela igreja. Lembra que a festa de Pentecostes era invadida, Jerusalém era invadida, a população dela triplicava no seu efetivo. E as pessoas, quando houve a descida do Espírito Santo, essas pessoas se converteram. Lembra de quase 3.000 almas se converteram? Essas pessoas ficaram em Jerusalém e ficaram nas casas, e haviam necessidades. Então eles repartiam, eles poderiam, por exemplo, por que Ananias e Safira foram fulminados? Porque eles não deram o dinheiro todo da propriedade? Não, eles poderiam ficar inclusive com todo o dinheiro, é porque eles mentiram ao Espírito Santo. Então é só para a gente pensar um pouquinho, né? Você vê que eles repartiam o pão de casa em casa, as pessoas poderiam reter as suas casas, mas é uma palavra que aponta que quanto mais eu me encho do Espírito Santo, quanto mais eu me encho de Deus, menos eu me apego com as coisas terrenas. Eu tenho o prazer de dividir, é voluntário. Você já teve essa alegria de um lado ou do outro, de repente sentir uma inclinação no seu coração, de você estar no mercado e você começar a fazer umas comprinhas, e vem uma mente, um nome de uma pessoa, você faz aquela cesta, vai na casa do irmão, meio envergonhado: ó, irmão, não me leva a mal, mas eu estava fazendo umas compras, eu senti um desejo de trazer isso aqui para você. E às vezes a pessoa começa a chorar e dizer assim: eu não tinha o que dar de comida para os meus filhos. Como explicar isso, senão o mover do Espírito Santo e a alegria do teu coração? Dar é melhor do que receber. Essa igreja, no versículo 46, diz assim: diariamente perseverava unânimes no templo. Então uma igreja, eu quero apontar para a palavra perseverança, é uma igreja que perseverava. Há momentos, queridos, em que a gente vai sentir, às vezes, está chovendo, está frio, será que eu vou para a igreja hoje? Há uma tentação. No Rio a gente brinca lá assim: hoje tem jogo lá do Flamengo, do Vasco, final do campeonato, o pastor marcou um culto. O que é mais importante? Às vezes o nosso coração quer se inclinar para o jogo, às vezes o nosso coração quer se inclinar para uma coisa, e não fique com essa crise. Mas o que nós temos escolhido? Será que nós temos escolhido a melhor parte, como Maria, ou estamos como Martas, tão preocupados com o dia a dia? Então ela perseverava unânime no templo. Persevere aqui nessa igreja, querido.
Você é quem Deus chamou para estar aqui, junto. Persevere nesse tempo, persevere, se una com esses irmãos, ore por essa igreja, chore por ela. Esse é o chamado de Deus para a tua vida. Perseverava unânime nos templos, no partir um pão de casa em casa, aqui sim, né? Aqui já não é mais a ceia, mas você ter prazer. Se alguém quiser me convidar aí, eu já estou, como eu sou carioca, facinho, pode convidar eu e a minha esposa, que a gente não vai fazer igual o irmão argentino, Alfredo, né? Não vamos fazer igual a ele, a gente não tem compromisso, o compromisso é com vocês. Mas também a Bíblia diz, se você vai muito na casa do seu irmão, você termina importunando, né? A gente tem que ter esse discernimento, mas a gente tem que ter prazer de receber as pessoas da nossa casa. A Luciana sabe, eu gosto muito de receber os irmãos, eu sei que tem uns irmãos que estão ouvindo lá em São Paulo, que nós já mandamos o link, nós fazemos com muita frequência encontros. Eu até criei um grupo no WhatsApp, as mulheres foram para um retiro de mulheres, aí eu criei no grupo, elas vão, eles se divertem. Chamei os irmãos lá para casa, nós fizemos uma brincadeira muito gostosa, uma comunhão muito legal. Tenho prazer, tenho amizade dentro da igreja, tenho prazer de estar junto um com o outro. Às vezes nós temos irmãos na igreja, mas não temos amigos na igreja. A paz do Senhor, irmão, aleluia, sabe isso? Mas não temos aquela coisa do dia a dia, de receber na sua casa, de ter o prazer de fazer um junta-prato, não sei como é que se chama aqui, churrasco, olha aí, um bom churrasco gaúcho, entendeu? Eles perseveravam unânimes, tomavam refeição, com uma alegria e singeleza do coração, louvando a Deus, contando com quem? Contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Creiam que vivendo dessa forma, o Senhor vai acrescentar dia a dia pessoas a essa igreja. As pessoas vão olhar para a vida de vocês e vão dizer assim: por que eles vivem assim? Por que eles têm prazer de estar um junto com o outro, mesmo sendo um gremista, sendo o outro colorado? Isso não os separa. Eles têm prazer de estar juntos. Eu queria fazer apenas algumas aplicações para nós encerrarmos. Primeiro, a igreja necessita de equilíbrio entre ortodoxia e ortopraxia, ou seja, doutrina e vida precisam estar alinhadas. Nós podemos ter uma igreja com a doutrina muito boa, mas se essa doutrina não resultar em transformação de vida, ela é inútil. Veja bem, a doutrina é importante, não é isso que eu estou dizendo, mas uma doutrina que é destituída de vida é uma doutrina morta, não serve para nada, muitas vezes apenas para arrotar a nossa arrogância, que conhecemos muito bem Bíblia. Somos capazes de discutir ao sexo dos anjos, quantos anjos cabem numa cabeça de um alfinete, mas somos incapazes de amar o nosso próximo, somos incapazes de estender a mão. Passamos pelas ruas e vemos uma pessoa na sarjeta e somos incapazes de dizer assim: posso orar por você? Lembro de um professor de sociologia que foi fazer um experimento na faculdade em que eu fazia teologia, e quando saímos tinha uma família que já há muito tempo morava ali na rua, na Marquise, e uma menina falou assim: vamos conversar com essa família? E o professor disse assim: mas ela já está aqui há muito tempo. E essa menina disse: o senhor acha isso normal? Uma criatura de Deus? O senhor já orou por ela? O senhor já se interessou? O senhor sabe a história de vida? E foi uma das experiências mais maravilhosas. A Luciana sabe, às vezes no Natal, nos banquetes lá em casa, eu sou muito chorão, queridos. Eu estou aqui me segurando e tal, vestindo um personagem, mas à medida que a gente for conhecendo, vocês vão ver aqui um cara que chora muito. A Lu sabe disso. Às vezes, quando está no Natal, essas festas, são os dias mais deprimentes, às vezes, para mim. Porque às vezes a vontade que eu tenho é de pegar aquela comida toda que sobra, que inclusive a gente até joga fora, é de ir para a rua, de procurar uma família e ceiar com aquela família. Eu me recordo de uma coisa assim, falamos disso, dessa necessidade de doutrina e vida. Eu fiz durante muito tempo trabalhos no Rio, em lixões, nas ruas. Eu lembro de uma cena de uma menininha muito pequenininha, ela catava comida do lixo,
um caminhão basculhou o lixo, e as famílias, quando avançam em cima, disputando. O sapato dessa menina era saco de arroz amarrado nos pés, no meio daquele churume. E aquela menininha, ela pegou, uns 5 anos, um pedacinho de repolho, e ela disse: olha, mamãe, como é que Deus é bom. Nós já vamos ter o que comer, mamãe. Aquela cena, irmãos, tem uns 25 anos ou 30 anos, nessa média aí, rasgou o meu coração, criou uma ferida enorme naquilo. Eu falei: Deus, como eu sou ingrato com o Senhor. Na oração do Pai Nosso, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Senhor, o pão todo dia está na minha mesa, o maná, e eu sou incapaz às vezes de reconhecer que aquilo é um milagre teu. Eu não sou merecedor daquilo, mas eu já me acostumei a comer, e muito. Há muito churrasco, parrilha, e às vezes sou incapaz de estender. Se você tem 2, dê 1 a seu irmão. Essa simplicidade do Evangelho é que vai fazer a diferença nessa sociedade. Essa sociedade precisa ver o Cristo que habita em mim e em você. Essa teologia toda que a gente estuda, essa sola escritura que nós sabemos falar, solos Cristos, solos Cristos, sola gratia, sola Deo gloria, tudo isso que a gente ouve numa boa teologia reformada, se isso não redundar em mudança de vida para amar o próximo, você vai ouvir: tive com fome e não me deste de comer, estive frio e não me vestiste, estive nu e não me vestiste, estive preso e não foste me visitar, eu estive enfermo. Quando foi, Senhor, que nós te vimos assim? Quando vocês viram um dos pequeninos e não fizeram. Nossa doutrina não pode estar separada de uma vida piedosa. Eu acho que esse é um grande desafio para a igreja, viver uma doutrina genuína, verdadeira, mas essa doutrina precisa, literalmente, as pessoas precisam ver esse Cristo em nós e através de nós. Então a igreja precisa manter esse equilíbrio. Segundo, nós precisamos perseverar com fervor, porque por se multiplicar as iniquidades, o amor de muitos esfriarão. Talvez você já passou por isso ou está passando por isso. Chegou na igreja animado, cheio, vinha para a igreja, sabe aquele momento que a gente vai para a igreja com o coração fervoroso, com a expectativa de fé, de que Deus vai falar, de que coisas vão acontecer nas nossas vidas. Você saía da igreja cheio de Deus, e agora você vem se arrastando, você está aqui doido para terminar esse culto, porque aquilo não fala mais aos nossos corações. Cristo não é mais a atração das nossas vidas, Cristo não é mais aquilo que alimenta. A gente já não se satisfaz mais somente com Cristo, a gente vê apenas a igreja como instituição, e a gente não vê o Cristo dentro da igreja. Hoje você consegue ver Cristo aqui? Amém ou não, irmãos? Amém. Ele disse: aonde estiverem 2 ou mais reunidos, eu estaria presente. Cristo está aqui nesse primeiro banco, sentado, ouvindo as besteiras que eu posso estar falando, ou me corrigindo. Esse é a atenção de um pregador, de, como disse o irmão, de ser fiel às escrituras sagradas, e de dizer: assim diz o Senhor, e ele diz assim: é assim mesmo que eu disse. Mas por se multiplicar as iniquidades, o amor de muitos esfriarão. Como anda o seu amor por Cristo? O seu coração ainda arde? Me perdoe aqui ser um pouco insistente com você, mas eu não posso deixar de falar essa palavra para você. Lembra quando os 2 discípulos a caminho de Emaús, lá em Lucas, Jesus Cristo tinha morrido, o sonho deles tinha acabado, desesperança, eles abandonaram Jerusalém e estavam indo para Emaús. Jesus os encontra. O que está acontecendo? Só você não está sabendo, e começa a contar aquela história que você conhece, e de repente Jesus começa a mostrar tudo o que havia se falado dele no Antigo Testamento e tal, nos profetas, na lei. E aí, quando os olhos deles se abrem, que eles veem que é o Senhor, o que eles dizem? Eles dizem uma palavra muito legal: acaso não ardia os nossos corações enquanto ele nos expunha as Escrituras? Quanto tempo tem que o teu coração não arde enquanto você ouve a pregação?
Quanto tempo tem que você não tem aquele prazer de ouvir Deus falar e você fala assim: Senhor, fala mais? Como aqueles discípulos: fica conosco, Senhor Jesus, não vai embora, fica conosco. E já a Bíblia diz que eles constrangeram a Cristo a que pernoitasse com eles. Nós precisamos constranger o Senhor, dizer: Senhor, fica conosco, Senhor, fica comigo, Deus, eu quero ter esse encontro, eu quero ouvir o Senhor, eu quero ser como Maria, eu quero ficar aqui horas e mais horas ouvindo o Senhor falar. Então perseveremos no fervor. Terceiro, essas marcas devem nortear nosso trabalho de discipulado. Uma boa igreja, ela deve ser uma igreja discipuladora, ela deve ter uma boa doutrina, ela deve ensinar esses irmãos a orarem, ela deve ensinar esses irmãos a ter comunhão, ela deve ser esse agente facilitador para que as pessoas vivam em comunhão, deve partir da liderança isso, ser exemplo como pastor de ser uma pessoa acolhedora, uma pessoa amorosa que receba. As pessoas que entrarem por aquela porta precisam ver no seu abraço, no seu boa noite, Cristo Jesus. Elas precisam ouvir Cristo falar em intermédio de vocês. Às vezes você vai estar aqui, não vai estar tão bem. Eu já subi no púlpito um pouco antes ali de ter um ADR com a minha esposa, mas eu tinha que pregar. E como não ser hipócrita? Ser autêntico. Nós precisamos urgentemente levar isso a sério, queridos. Eu queria deixar como última coisa, que não preparei no sermão, mas durante a conversa com vocês aqui me veio o pensamento. Além desses conselhos aqui, quando eu ouvi os irmãos lá de Hamburgo, nós não podemos esquecer da grande comissão. Nós precisamos entender que as pessoas não virão majoritariamente, voluntariamente entrarão por aquela porta. Não há quem queira a Deus, não há quem busque a Deus, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Como crerão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas. Nós precisamos entender que nós devemos ser sal fora do saleiro. Nós precisamos entender que eu e você somos chamados por Deus para pregar o Evangelho lá fora. Essa igreja hoje aqui está sendo plantada porque alguém que está aqui entre vocês aqui ouviu o chamado de Deus, a despeito de uma dificuldade, abandonou lá o seu laço familiar, a sua cultura, entendendo que ele é um cidadão do reino de Deus, um embaixador. E temos que dar continuidade a isso. Eu queria orar com você e por você. Essa noite, querido, eu não sei como é que está o teu coração, mas se essa noite você ouviu essa palavra é com você. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Como anda a sua vida com Cristo Jesus? Isso é sério, queridos. Você está fervoroso, cheio da alegria, cheio do vigor espiritual, ou a sua vida, você pode ser até pastor, bispo, arcebispo, papa, você pode ser tudo. Quem vai entrar no reino dos céus serão aqueles que serão lavados e remidos pelo sangue de Jesus, não títulos. Não, mas eu já estou aqui nessa igreja há 30 anos, há 40 anos, eu já estou servindo aqui, eu já sou crente desde que eu nasci, desde o ventre. Como é que você anda com Cristo?